Olá, você está no canal certo, você está na TV Espírita, no programa Consciência Espírita. E no programa de hoje, nós estamos em busca da fé. Afinal, o que é a fé? Como revitalizar, como descobrir a fé? Aonde está a fé? Está na mente, está no coração? Em que lugar está essa fé que Jesus nos recomendou ter no tamanho de um grão de mostarda? Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso entrevistado, convidado especial do nosso programa, mas eu queria lembrar que o Espiritismo, eu sei onde está. Está neste livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão neste livro. Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, usando o pseudônimo de Kardec, para não confundir este trabalho dos espíritos com o seu trabalho intelectual na área pedagógica, usa a expressão, o nome Allan Kardec, que lhe tinha marcado uma existência na condição de druida para revelar aqueles ensinamentos que nos trazem o conhecimento da vida além da vida. O Espiritismo em São Paulo está na Federação Espírita do Estado de São Paulo, www.feesp.org.br. Federação aberta de segunda a segunda. Espera por você que quer buscar uma vida melhor e ajudar também a construir um mundo melhor. Olha, eu sei que o nosso convidado do programa de hoje está certamente construindo um mundo melhor, porque ele é autor deste livro que você está vendo aí, Em Busca da Fé. Essa capa belíssima, esse livro é da editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz. O autor está aqui comigo, Isadino José dos Santos. Isadino, tudo bem? Tudo bem. Isadino, você é advogado, você é delegado de polícia aposentado. Uma pergunta, tem saudades da delegacia? Da delegacia em si, não. Eu tenho, assim, às vezes, depois, com já há muito tempo aposentado, então eu sinto saudade, assim, das pessoas, dos amigos, daqueles que trabalharam comigo. Então, às vezes, em casa, eu fico me recordando daqueles momentos difíceis, mas outros prazerosos. Então, isso realmente me dá uma saudade. Mas do trabalho em si, não sinto saudade. Muito bem. O Isadino, ele é membro atuante da União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, a UDESP. Aproveitamos para mandar um grande abraço ao presidente da UDESP, o nosso Crusca. João Francisco Crusca, um abraço para ele, né? Responsável por um trabalho tão bonito. Em Busca da Fé. Isadino, conta a história para nós desse livro. Bem, eu ouvia muitas vezes alguém falar assim, que não tinha fé. Então, algumas pessoas diziam que não tinha religião porque não tinha fé. Outros diziam que não rezavam porque não tinha fé. Então, eu ouvindo isso aí, eu acho que você também já deve ter ouvido alguém falar, pelo menos uma vez na vida já deve ter ouvido alguém falar que não tem fé. Então eu ficava me perguntando, o que é a fé? Que sentimento é esse que alguns dizem ter e outros dizem não ter? Aquilo me deixava intrigado. Até eu vou contar rapidamente aqui uma passagem que houve numa casa espírita. Eu terminei uma palestra e quando eu estava saindo, fui procurado por uma moça novinha ainda, uma menina jovem, muito simpática, mas muito triste. Então ela disse que queria falar comigo. Falei, pois não, sentamos lá e ela ficou me contando o que estava acontecendo com ela. E ela dizia que ela é casada há pouco tempo, há uns 2 anos mais ou menos, mas o casamento dela estava indo por água abaixo. E ela começou a me explicar os motivos, que não vem ao caso aqui. Mas quando terminou, ela falou, olha, eu não sou espírita.
Eu falei, bom, depois que ela terminou de me contar o caso dela, eu percebi claramente que ela estava passando por um grave processo de obsessão. Então eu falei para ela, olha, na casa, aqui no centro, tem um setor que cuida desse tipo de coisa para você. Eu não falei o que era para ela, né? Porque não criar aquele clima. Porque ela não... Ela já disse que não era espírita. Se ela fosse espírita, a gente podia até devagarzinho conversar e explicar para ela. Abrir um pouquinho a questão. Bom, eu falei para ela, olha, você vai vir aqui no dia da entrevista, você vai ser entrevistada por uma pessoa, tudo isso que você me contou, você pode contar para a pessoa, pode confiar que são gente de confiança. Ele vai anotar numa ficha, essa ficha vai ser encaminhada para o colégio de médiuns, e lá eles vão analisar o seu problema e vão indicar o tratamento adequado. Ela falou, tá bom, vou fazer isso. Aí foi embora. E aí nunca mais eu vi essa menina. Passaram muito tempo e eu não vi mais. Aí um belo dia encontrei com ela no mercado. Ela estava pior do que antes. Aí eu peguei e falei para ela, falei, escuta, você fez aquilo que eu mandei, que eu falei, recomendei? Ela falou, fiz. Fui lá, passei na entrevista, falaram que eu tinha que tomar uns passos. Aí eu entrei numa sala, fiquei sentada lá e a moça veio, impôs as mãos, começou a fazer uns gestos lá. Mas eu achei que aquilo não ia adiantar nada, então não acreditava. Meu Deus do céu. Então ela falou, eu não tenho fé. Então veja que o problema estava fácil de ser solucionado, mas ela, por achar que não tinha fé, ela desistiu e nunca mais eu vi essa moça. Então, foi por causa disso, eu continuei me interrogando, né, o que é a fé? Aí eu comecei a procurar, falei, não, eu preciso escrever alguma coisa sobre a fé. Aí eu comecei a procurar, pesquisar, né, as obras de Allan Kardec, de Leon Denis, Edgar Armand. E num desses livros eu encontrei uma frase que me chamou muita atenção. O Leon Denis, ele dizia assim, que aquele que nunca teve necessidade de uma fé durante a sua vida é uma alma medíocre. Então veja que profundidade que tem essa frase, né? Então, é realmente o que aconteceu com aquela menina. Ela agiu de uma maneira medíocre e deixou de resolver o problema dela. Programa Consciência Espírita, conversando com muita alegria, com muita satisfação, sobre um tema muito importante. Em Busca da Fé. Em Busca da Fé está nesse livro que você está vendo aí, de autoria do meu amigo Isadino José dos Santos, uma publicação, esse livro, da editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz. Isadino, conta uma história de fé que você testemunhou, uma história sua. Minha? Olha, eu tenho tantos exemplos de fé, mas eu vou contar um caso aqui que é meio cômico. Se eu interromper, é porque o nosso bloco está chegando no final e a gente continua no segundo bloco. Tudo bem. Quando eu era menino, a gente morava numa cidadezinha do interior e tinha uma vizinha nossa chamada Julieta. E um dia essa mulher morreu. Então eu fiquei naquela minha curiosidade, vendo aquele burburinho de gente indo para lá e para cá. Perguntei para minha mãe, o que está acontecendo? Ela tinha se arrumado para sair e eu falei, onde a senhora vai? Ela falou, eu vou no velório da Julieta. A Julieta morreu. Eu falei, posso ir? Ela falou, não, você é muito criança ainda, você é muito pequeno, você não pode ver essas coisas, porque se você vê, você não dorme à noite. Mas eu nunca tive esse problema de medo. Então estávamos lá, eu fui escondido. Então eu estava lá dentro e na hora do velório, umas quase 10 horas da noite, ela estava deitada cheia de vela, de flores, de repente ela levantou. Meu Deus do céu! Olha, não ficou ninguém na sala, teve gente que saiu pela janela. Até eu estou saindo correndo aqui. O único que não correu fui eu. Agora, por quê? Ela falou, é valente? Não, não é não. É porque eu sabia que não tinha nada de... A minha fé naquela época era tão grande que não tinha nada que pudesse me amedrontar. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho para saber de verdade o que aconteceu, não é? Com essa senhora que provavelmente devia estar no estado de catalepsia, enfim. Mas o Isadino vai contar daqui a pouquinho. Eu volto daqui a pouquinho
com o programa Consciência Espírita, abordando hoje Em Busca da Fé.